Então, o tema da série já pode botar ali isto. O texto é Êxodo 15, 26. Eu vou ler todo. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Tu crê que Deus cura? Tu crê que Deus cura nessa noite? Tu crê que o Senhor está aqui? Nós abrimos essa celebração em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Então a gente já está conectado com os céus, Deus do primeiro louvor, Deus da primeira oração. Então, nessa noite, conecte comigo ao Senhor, porque o Senhor quer fazer grandes maravilhas aqui nessa noite. Creia, porque o Senhor é um Deus que não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E nessa noite quero falar sobre maneiras pelas quais Deus nos cura. Existem maneiras pelas quais Deus nos cura. E sobre essas maneiras que eu quero falar nessa noite. Todas as curas verdadeiras, presta atenção, todas as curas verdadeiras são um meio que Deus usa para nos trazer vida e saúde. Então, Ele utiliza pessoas que estudam, se preparam para serem instrumentos de cura, como é o caso dos profissionais de saúde. Sim, são instrumentos de Deus usados para curar pessoas, tanto na rede pública como na rede privada, que tem trabalhado de forma incansável para atender toda a população. Então, quero te trazer à memória a pandemia. Na pandemia, o que seria, de nós sem os milhares de profissionais que trabalharam de forma corajosa, porque havia uma pandemia, irmãos, e ela era contagiosa. E milhares de profissionais da saúde cuidaram corajosamente dos infectados. E muitos deles, inclusive, estima-se que mais ou menos 4.500 profissionais da saúde morreram durante a pandemia, procurando atender as pessoas. Então, é uma forma que Deus usa. A gente não pode fechar os olhos para isso. Nós temos os médicos, temos as equipes de saúde. Então, além disso, existem pesquisadores todos os dias trabalhando em novos medicamentos, procurando que a gente se recupere o mais rápido possível de quem é atingido por uma doença na sua saúde. Mas eu quero falar sobre como que Deus utiliza, através da sua palavra, maneiras de nos curar, e sobre isso eu quero falar nessa noite. Gostaria de ler um texto que está em Marcos capítulo 5, versículo de número 22, porque uma das maneiras que Deus nos cura, a primeira que eu quero falar, é através da oração da fé. Primeira maneira que o Senhor usa através da Bíblia, através da sua mensagem, através dele, é a cura através da oração da fé. Tu crê na oração da fé? Amém? Tu crê mesmo? Então nós vamos falar sobre isso. Mas para a oração da fé ela ter um resultado, algumas coisas a gente precisa tomar, algumas atitudes a gente precisa fazer, tomar. E a primeiro lugar é colocar as suas maiores expectativas em Jesus. Quando eu vou trabalhar na oração da fé, a minha primeira atitude para receber a minha cura, e estamos falando de cura nessa noite, a minha primeira atitude é criar e colocar toda a minha expectativa em Jesus. Em Jesus nós somos curados, em Jesus somos libertados, em Jesus fomos salvos, em Jesus o Espírito Santo dele está aqui nessa noite. Em Jesus
sobe para que o Espírito Santo de Deus more dentro de mim e de você. O que significa isso? É o próprio Deus vivo comigo 24 horas por dia. Amém? Amém. Então, Marcos capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. A minha pergunta é: como que tu tem chegado a Jesus? Como que tu tem feito a tua oração? Será que o Senhor tem entendido o que tu tem falado? Será que a tua oração não tem sido tão rápida? Porque vivemos num tempo que tudo é rápido, é tudo no toque do dedo. Eu abro aqui, abro o meu banco, pago uma conta, eu envio mensagem, eu praticamente faço tudo com qualquer pessoa de todo o mundo, consigo conversar através de uma rede social, de um WhatsApp, tudo eu consigo fazer. Mas a minha pergunta é: e na oração, como é que tu tem te comportado? O Senhor tem entendido? O Senhor escuta muito a tua palavra de oração? A tua oração tem sido uma oração de fé? E eu vou explicar o que é uma oração da fé, porque a primeira coisa que precisamos fazer, meus irmãos, é investir na oração. Hoje vivemos num mundo que tudo a gente investe. Investe em bolsas de valores, investe em N situações, investimos dinheiro, investimos no nosso tempo, mas a minha pergunta é: nós temos investido na vida de oração? Será que o teu investimento tem acontecido dessa maneira? Por que eu estou dizendo isso? Porque vontade de orar, tu não vai ter vontade de orar. Tu tem que investir na oração. Usei um exemplo que é ir numa academia. É bom? É claro que não. Ir até lá de manhã? É claro que não. Vontade de ir lá passar trabalho e quase morrer suando? É claro que não. Mas quando eu vou, eu passo aquele tempo lá e quando eu volto eu estou satisfeito, cumpri aquilo que eu tinha que cumprir, que era cuidar do meu corpo físico. Mesma coisa na oração. Tu não vai sentir uma fome, uma vontade de orar, que tu está no teu serviço, e aí, meu Deus, que vontade que me deu de orar, meu Deus do céu, não vai acontecer, porque tem que decidir orar, e quando eu decido orar, o Senhor Jesus está ao meu lado, e eu decido orar, e isso é uma decisão, isso vai ser uma batalha espiritual, e o Senhor vai estar comigo nessa batalha, todos os dias, todos os tempos, todas as horas, todas as noites, todas as madrugadas, todos os amanheceres, em todo momento da minha vida, o Senhor vai estar comigo quando eu invisto em oração. Dá um glória a Deus, porque esse é o momento de glorificar o nome do Senhor. Invista na tua oração. Por que eu estou falando isso? Porque em Marcos 5, 23, olha o que Jairo faz. Ele implorou insistentemente. Tem pessoas aqui nessa noite que desistiu de orar, porque a resposta está muito demorada. O meu tempo não é o mesmo tempo de Deus. A resposta de Deus vem no tempo dele e não no meu tempo. Por isso, continue insistindo, continue implorando, continue buscando ao Senhor, continua prostrando-se aos pés do Senhor, porque o Senhor está atento à tua oração. Ele continua atento à tua oração. E Jairo foi alguém que insistiu, foi alguém que prostrou-se aos pés. Ele era líder de uma sinagoga, dirigente de uma sinagoga. Um homem chamado J.C. Hilea diz o seguinte, que a oração é o fôlego do verdadeiro cristianismo. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, hoje não é moda, mas muitas pessoas, para nossa alegria, estão correndo, estão disputando corridas a pé, aí pela cidade, em outras cidades. Uma das pessoas, a minha filha mais nova, chamada Bianca, e ela gostou e tem participado de campeonatos, tem corrido, tem competido, e aí ela me contando hoje que ela fez lá 5 quilômetros, e o recorde dela foi 30 minutos, e aí eu li essa frase, fôlego.
Qual seria? Eu pensei, nossa, eu acho que 1 quilômetro eu tenho fôlego para correr, pensei comigo. Talvez 1 quilômetro eu consiga chegar. Mas aí eu fiquei pensando, nós temos fôlego. Nós ainda continuamos tendo fôlego para a oração? Será que na minha oração, nos primeiros 2 minutos já me dá sono, no terceiro minuto eu já estou babando em cima da Bíblia, no 4º minuto eu acordo, aí eu retomo de novo a minha oração, aí eu começo de novo? Como está a tua vida de oração? A tua vida de oração é insistente? A tua vida de oração é uma vida de busca? Ou está te faltando fôlego para fazer a tua oração? Oração, ela acalma primeiro a tempestade dentro do teu coração. A oração, primeiro, ela acalma a tempestade dentro de você, para depois acalmar a tempestade que está ao teu redor. Por isso, busca o Senhor. E eu estou falando de cura. E por isso que nós estamos falando que primeira etapa, Deus nos cura através da oração da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Somos o povo que se chama pelo meu nome, pelo nome do Senhor. É o povo que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Somos o povo que fazemos parte de um reino, o reino dos céus. E esse reino tem se estabelecido aqui na terra, porque a igreja é a agência do céu aqui na terra. E quem ele usa de instrumento para agir aqui na terra contra as trevas, contra o mal do mundo, é a igreja dele, é eu e você. É eu e você que estamos diariamente lutando em oração. Por isso, o justo viverá pela fé. Somos o povo que é justo, o justo, aquele que vive de forma correta, aquele que tem vida com Deus, aquele que tem conexão com os céus. Eu e você somos os justos. Agora, se nós retroceder, Deus não vai se agradar de nós. Mas eu tenho certeza que aqui há pessoas que jamais vão retroceder, porque sabem ao Deus que eles servem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, a oração da fé, como ela será feita? Em primeiro lugar, ela será feita com imposição de mãos. A oração da fé, ela é feita com imposição de mãos. Eu estou falando de cura. Repito, a oração da fé para cura, ela vai ser feita com imposição de mãos. E para isso nós temos que expressar nossos sentimentos com sinceridade. Marcos capítulo 5, versículo 23 vai falar assim: minha filhinha, olha o que o Jário fala, minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e ela viva. Aleluia. Glória a Deus. Jairo implorou, Jairo insistiu: Senhor, por favor, a minha filha está morrendo. Vá até minha casa, impõe as suas mãos sobre ela, e eu tenho certeza que ela vai ser curada e ela vai viver. Lucas capítulo 4 e o versículo 40, Jesus, quando estava aqui, quando o sol se pôs naquela tarde, trouxeram a Jesus todos os que apresentavam algum tipo de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Aleluia. Outro texto, Marcos 16, 18, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aleluia. Por isso que eu volto a te dizer nessa noite, o Senhor quer curar aqui nessa noite. O Senhor quer curar emoções, o Senhor quer curar relacionamentos, o Senhor quer curar pessoas aqui nesse lugar, físico, espiritualmente, porque vivemos num tempo difícil, mas o Senhor se preocupa com cada detalhe, e a oração da fé vai acontecer aqui, e pessoas serão curadas com imposição de mãos em nome de Jesus. Tu crê nisso, igreja? Porque essa primeira etapa diz o seguinte: a oração da fé.
Se tu não tiver fé, nada vai acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu tenho certeza que a coisa que nós mais queremos é agradar aquele que está sentado a um trono, em toda a sua majestade, onde ele enviou seu único filho para morrer por mim e para você, onde ele morre, desce ao inferno, pega as chaves do inferno, as chaves da morte, ressuscita no terceiro dia e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Por isso glorifica o nome de Jesus. Não estamos apenas aqui num culto religioso, não estamos aqui apenas batendo ponto numa escala, estamos aqui porque Ele está aqui em toda a sua majestade e nós estamos adorando Ele em nome de Jesus. Segundo lugar, primeiro com imposição de mãos, oração da fé, imposição de mãos. Segundo lugar, com unção com óleo, com unção com óleo. Estamos falando de cura. E aí o texto vai dizer, Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Tiago capítulo de número 5, versículo 14 e 15. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e o unjam com óleo, e em nome do Senhor, e oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, eles serão perdoados, aleluia. Os presbíteros da igreja. Quem é os presbíteros da igreja? É os líderes da igreja, é os pastores da igreja, é os presbíteros da igreja. Por isso nós temos que dar algumas orientações, porque o texto diz, entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Irmãos, já aconteceu de eu ir orar por alguém no hospital, que pediu oração, nós fomos até lá, impor as mãos, ungir com óleo, e eu chegar no quarto, e no mesmo quarto está um irmão daqui da igreja, baixado no hospital, mas não pediu. Irmãos, nós temos que pedir, nós não temos como saber, não sabemos todas as coisas, não somos Deus que está em todo lugar, a todo tempo, a todo momento, sabe todas as coisas. A igreja está aqui para isso, os presbíteros estão aqui para isso, os pastores estão aqui para isso, por isso peça, minha tia baixou, está no hospital, está passando dificuldade, por favor, pode ir lá orar por ela, e nós vamos lá. Não, às vezes eu escuto pessoas me falar, dizer, pastor, eu não quis incomodar, eu sei que vocês têm muita coisa para fazer. Negativo, larga tudo que está fazendo, e vai lá impor as mãos, vai lá orar, e fazer a oração da fé, porque esse é o nosso papel aqui na terra, amém? Então não tenha pena de pastor, vou falar agora, não tenha pena, peça, insista. Preciso de ajuda, preciso de oração. Se não puder ir, alguém vai ir. A igreja está aqui para isso. Somos instrumentos de Deus para isso. Nós somos uma família da fé e precisamos estar juntos em qualquer momento, na alegria, na tristeza. Parece um casamento, mas é a família da fé. Tem pessoas que moram aqui, que é de outro estado, que não tem família nenhuma aqui, mas existe uma família aqui, a família da fé. Tu não está sozinho, o Senhor está com você e existe mais uma família aqui contigo. Então, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração e unção é algo que a Bíblia diz que deve ser feita pela liderança da igreja ou quem essa liderança designar. Amém? Pastor, então eu não posso orar por ninguém, mas é claro que pode. É claro que pode. Vai pedir também para orar por tudo. Claro que tu pode orar. Tu vai estar sozinho, não vai dar tempo. É tu que está lá, representando o reino do Senhor. Esperar eu sair lá da Serra Grande até chegar no hospital, pode não dar tempo. Mas tu está lá, porque tu foi comprado e lavado no sangue de Jesus. O Espírito Santo está contigo. E o Senhor tem te dado palavras do céu para liberar da tua boca e tu orar sobre aquela pessoa. Então ore, não tenha vergonha, não tenha medo, o Senhor tem te dado ousadia, o Senhor tem te dado coragem. O povo de Deus tem uma característica, ele não é covarde, ele não é medroso, ele é audacioso, ele está no nome de Jesus, na autoridade dos céus, e ali ele vai impor as mãos, ele vai orar e a pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Amém? Não podemos ir com pensamento de dúvida.
Ah, pastor, mas e se não curou? E agora? Como é que vai ficar a minha cara? Não tem problema. Quem cura é Deus. E se Deus não quiser curar, Ele não vai curar. Não é eu, não é o Claudelilson, não é o Wagner. É Deus. Nós somos canal de bênção, instrumentos do Senhor. A vontade, a nossa oração é: Pai, seja feita a tua vontade nessa situação, porque a tua vontade é que prevalece em nome de Jesus. E quando eu falo de hospital, quando eu falo de ir orar, eu me lembro de 3 anos atrás. Eu não sabia que tinha passado há tanto tempo isso. 3 anos atrás, fomos até o hospital. A irmã Isabel, nem sei onde é que está a Isabel, acho que está lá na entrada. A irmã Isabel estava acometida de uma enfermidade, estava sofrendo muito. Fomos chamados até lá. Ela acha que a gente foi lá de manhã, mas eu fui lá, era 5 horas da tarde, eu nunca vou me esquecer. Lá eu conheci o Rodolfo, que está lá em cima, lá tomando água, abanando para mim. O Rodolfo, que estava naquele hospital, ele não servia ao Senhor, ele não tinha aceitado Jesus, estava naquele quarto da Isabel, morrendo de dor, morfina não adiantava, nada resolvia. Ela estava para ser transferida não, eles iam para outro lugar, porque ali não estava surtindo efeito. E chegamos lá, fizemos a oração da fé, impomos as mãos, ungimos com óleo. Dali ela foi para Porto Alegre, passou uns 30 dias ou mais, eu não me lembro, mas eu quero encurtar o caso, que eu quero te dizer que a Isabel foi curada em nome de Jesus. Ela recuperou a sua saúde totalmente. O irmão Rodolfo, que está lá, se converteu ao Senhor, aceitou Jesus de todo o seu coração. Eles hoje estão casados, e para a honra e glória do Senhor Jesus, a Isabel está esperando um menino que vai nascer esse ano ainda, em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Deus não mudou, meus irmãos. Deus não mudou. Eu encurtei muito a história. A história é linda, é grande e é maravilhosa, mas Deus não mudou. Minha esposa falou aqui que está fazendo, nem sabia disso, que faz 5 anos, tu falou? 5 anos que ela considera que nasceu de novo. Eu já falei isso milhares de vezes, eu até não queria mais falar sobre isso, mas Deus repreende a gente. Com o testemunho a gente tem que contar. Então ela teve naquele hospital, na minha casa todos pegaram Covid, e ela foi a que pegou pior. Ela estava com 90% dos pulmões comprometidos. Levei ela no hospital. Quando eu fui estacionar o carro e voltei, já tinha um tubo de oxigênio do lado dela. Lá, daí ela já baixou o hospital. Só mandaram eu pegar uma escova de dente em casa e as roupas íntimas dela e trazer. E aí eu até me desentendi com uma enfermeira que achou que eu queria invadir o hospital, mas eu não queria fazer nada disso. E eu estava nervoso, e o médico me explicou, e eu fui para casa chorando. E pensei: Senhor, tira de mim meu carro, tira de mim minha casa, tira tudo de mim, Senhor, mas não leva ela. Eu te peço em nome de Jesus. Nós estávamos numa fase boa, eu recém tinha entrado para a reserva remunerada do meu serviço, a vida estava tranquila, servindo a Deus, tudo bem, mas o Senhor permitiu aquilo acontecer. E eu me atirei aos pés do Senhor e insisti com Ele. Eu sei que naqueles 12 dias que ela ficou no hospital, passou para a UTI, eu fiz um grupo de oração, acho que tinha umas 100 pessoas aqui de Gramado, lá do Uruguai, lá de Porto Alegre. Eu sei que em nome do Senhor Jesus, Ele cura e tira em 12 dias ela daquele hospital. Ela entrou caminhando, e ela entrou com aquele, e eu não tenho vergonha de falar isso, ela entrou caminhando com aquele tubo de oxigênio, e eu pensei: ela não vai voltar, ela vai morrer, porque todos que entraram até agora dessa maneira, eles acabaram morrendo. Mas Senhor, eu sirvo a um Deus, eu sei que eu estou sendo incrédulo agora, eu sei que eu estou covarde, eu estou com medo, mas eu sirvo a um Deus que sempre cuidou de nós em cada detalhe. E eu clamei aos céus, eu clamei ao Senhor, eu chorei todos esses dias, mas o Senhor decidiu salvar ela em nome de Jesus. Então esse é o nosso Deus. Ele não mudou, irmãos, não mudou. Começa a me vir vários testemunhos de cura que aconteceram. Mas eu sei que a primeira coisa que nós temos que fazer sobre cura, maneiras que Deus cura, é a oração da fé, a imposição de mãos e unção com óleo. Segundo lugar, que o tempo já foi. Deus nos cura através da confissão de pecados.
Muitas pessoas estão doentes por causa dos pecados não confessados, que as adoecem em diversas áreas de suas vidas. Paulo disse que a igreja de Corinto era uma igreja terrível. Corinto existiam cristãos que estavam fracos, doentes, e alguns que até haviam morrido. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 30, diz assim: por isso há entre vocês, lembra quando a gente tem a ceia todo mês? E a gente lê ali até aquela parte, até que o Senhor venha. Mas depois disso, né, eu acho que a gente tinha que voltar a ler, né, Gilson? Porque eu me lembro que a gente lia tudo, né? Por isso, examine-se a si mesmo. E aí o texto vai dizer: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, ou seja, morreram. Se dormiram aqui, é morreram. A razão disso é que aqueles cristãos estavam sendo irreverentes e tratando de forma indigna a Santa Ceia. A gente tem coisas que, irmãos, que tu querendo ou não querendo, não pode cair na mesmice, na vala comum. O Senhor mandou todo mês nós lembrar daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, e fazendo a Santa Ceia. E Corinto estava errando nisso, estavam participando da Santa Ceia de qualquer maneira, pecavam, faziam e aconteceu, e lá participavam da ceia. Então, confissão de pecados. Segundo lugar, para me ser curado, tenho que confessar meus pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Amém? Tu crê nisso? Claro, eu não vou saindo contando o meu pecado para todo mundo, né? Tem gente que tu fala isso aqui, ele já quer sair contando o pecado para todo mundo. Não, a gente tem que ter um cuidado para fazer isso. A gente não pode, a gente tem que fazer isso com alguém de confiança, um homem e uma mulher de Deus, confessar os pecados. A gente vai orar junto, vai estar junto, e o Senhor vai curar. O Senhor, então, confesse os seus pecados, orem um pelos outros para serem curados. Davi, ele tinha pecado, ele tinha traído o comandante do exército dele, tinha ficado com a esposa dele. Em vez de estar lá na guerra, o bonitão, ele preferiu ficar em casa. E aí está a mulher do comandante lá na piscina, ele olhou para ela, botou os olhos, e aconteceu o quê? Ele peca. Só que lá no Salmos 51, verso 1 a 5, olha o que ele diz: ó Deus, tenha misericórdia de mim, por causa do seu amor, por sua grande compaixão. Apague a terrível mancha dos meus pecados. Lave-me de toda a minha culpa. Purifique-me de meus pecados. Eu reconheço, e olha que eu queria te chamar a atenção, é nessa parte: eu reconheço que pequei. Irmão, fale para o Senhor: Pai, eu pequei, isso é uma trave na minha vida, eu acordo e levanto com isso na minha cabeça, isso que tu se tornou um empecilho, eu não consigo orar, eu não consigo te buscar, eu estou desanimado, eu não consigo, eu vou na igreja só por ir, e muitas vezes é por causa de pecado que não foi confessado. Mas essa noite é mais uma oportunidade de eu estar aqui no altar, aqui na frente do altar, e confessar ao Senhor, e dizer: Pai, eu pequei contra Ti, eu preciso de Ti, Pai, eu tenho fraquezas, eu fui vencido pela vontade da minha carne, eu fui vencido pela vontade dos meus desejos, mas Pai, eu não quero mais passar por essa situação, porque eu pequei contra o Senhor. Quando eu peco contra o Senhor, eu fico doente, eu preciso ser curado. E aí ele continua: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi, e tem toda razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que já nasci pecador, desde o momento em que minha mãe me deu a luz. Por isso, meu irmão, minha irmã que está aqui, todos nós somos pecadores, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso, nessa noite, confesse ao Senhor, abre o teu coração, rasga o teu coração diante do altar, rasga: Senhor,
eu preciso de ajuda, eu não sou super crente, uma super cristã, eu achava que eu achava porque eu tinha um doutorado, porque eu tinha uma faculdade, porque eu tenho vários diplomas, eu achava que era forte, mas na verdade eu sou fraco, eu dependo do Senhor, e nessa noite eu quero ser curado pela tua palavra, em nome de Jesus. Rasga o coração, rasga o coração. A gente rasga o coração para tanta coisa. A gente rasga o coração. Quando a gente está namorando, está apaixonado, a gente rasga o coração. A gente faz nas tripas o coração para conquistar. Mas parece que quando chega diante do Senhor, a gente se trava. Mas o Senhor é o mesmo, meus irmãos. Ele não mudou. E Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Antes de tu falar a tua palavra que sai da tua boca, Ele já sabe. Mas Ele é um Deus tão poderoso e misericordioso, te ama tanto, que Ele quer ouvir a tua voz nessa noite com sinceridade. Ele quer te escutar, tu dizer para Ele: Pai. E um dia, irmãos, eu homem casado, pai de 2 filhas, casamento destruído, vida financeira destruída, conheci o evangelho de Deus de criança na minha casa, isso não resolve nada. Eu nasci num lar evangélico, não resolve nada. E na igreja, não sei quantos mil cultos eu fui, escola dominical, mas se o meu coração não aceitar o Senhor, se eu não me converter, se eu não me arrepender dos meus pecados, de nada vai adiantar. E chegou o momento que depois de casado, com 2 filhas, eu tive que chegar aos pés do Senhor e dizer: Pai, eu posso tantas coisas, eu tenho autoridade, Pai, eu sou investido numa autoridade que o Estado me deu, eu prender pessoas, abordar pessoas, entrar em confronto, defender a sociedade com a minha própria vida. E Pai, eu não tinha coragem de chegar até o Senhor e reconhecer que miserável eu sou, que pecador eu sou. E quando eu fiz isso, meus irmãos, a minha vida foi transformada da água para o vinho. Quando eu reconheci, quando eu me humilhei perante o Senhor, a coisa mudou de figura. Então tu que está aqui nessa noite, te humilha perante o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, porque Ele está aqui nessa noite. E Ele não quer te humilhar, porque Ele te amou de tal maneira que entregou seu único filho na cruz do Calvário, para te ter uma vida e vida em abundância, para te ser salvo e ter uma salvação eterna com o Pai. Isso é motivo de glorificar o nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus. E o terceiro e último lugar. Então, primeiro, oração da fé te cura. Segundo, confissão dos pecados te cura. E terceiro, Deus nos cura através da sua palavra. Amém? Através da sua palavra. O Salmo 107 e 20, se tu ler lá todo o Salmo 107 e 20, todo o Salmo 107, mas o verso 20 diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Nesse salmo, a palavra de Deus revela-se curadora. A palavra de Deus, meus irmãos, ela cura. A palavra de Deus que tu escuta diariamente, que tu vem aqui todos os domingos, celebrar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, mas tu escuta a palavra e essa palavra tem te abençoado, porque essa palavra não volta vazia. Essa palavra jamais vai voltar vazia. Ela vai fazer sentido sempre para alguém. Em qualquer momento, se ele colocar a fé dele em ação, se ele buscar o Senhor e receber essa palavra tem poder para curar qualquer pessoa. Então, em primeiro lugar, nós temos que superar nossa atmosfera de incredulidade, porque muitas vezes a gente vem até aqui e acha mais um culto, mais um louvor, mais isso, mais aquilo. Até me emocionei, até foi legal, nossa, um louvor poderoso, uma palavra boa também, me emocionei, me senti mais leve. Mas o Senhor não quer só a tua leveza, o Senhor não quer só que tu te sinta bem, pelo contrário, Ele quer te confrontar. E quando há esse confronto, e tu aceita o confronto da palavra no teu coração, aí sim tu te prepara, que aí tu vai começar a ser curado em nome de Jesus. Porque o confronto a gente não gosta.
Ninguém gosta de ser confrontado, mas nós estamos sendo confrontados pelo Rei do Universo. Estamos sendo confrontados por aquele que tem autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. E Ele está aqui nessa noite, pronto para te abençoar em nome de Jesus, porque a palavra dele está sendo pregada, e essa palavra pregada, ela não volta vazia. Muitas vezes nós recebemos palavras que não são do Senhor, palavras que nos causam medo, incredulidade, e nos esquecemos do poder superior da palavra de Deus. O problema é que a gente tem aberto o nosso coração, às vezes, para pessoas erradas. Às vezes nós queremos contar os nossos sonhos e os nossos desejos para quem nem serve a Deus, e essas pessoas te desencorajam, essas pessoas te colocam medo, essas pessoas te colocam para baixo, e tu tem escutado essas vozes. Por isso precisamos superar a atmosfera de incredulidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Marcos 5,35, olha o que acontece com Jairo. Muitas vezes, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Os amigos dele, as pessoas da casa dele, não precisa mais falar com Jesus. Ela já morreu, para de incomodar o mestre. E assim tem pessoas aqui nessa noite que têm recebido palavras assim, de incredulidade. Não vai, cara. Se Jesus não te respondeu, é porque é para ser assim mesmo. Isso é assim mesmo. A gente nasceu para sofrer. A gente está num mundo que jaz no maligno. Isso é verdade. As pessoas usam verdades para tentar te desestabilizar, usam verdades muitas vezes para te desencorajar. É verdade, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor está vivo, assentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. O Senhor, Ele continua abençoando, Ele continua libertando, Ele continua amando, Ele continua perdoando pecados, Ele continua cuidando de cada um, Ele continua acampando anjos ao redor da tua casa, Ele continua mudando relacionamentos, Ele continua, Ele não mudou. Por isso nessa noite clame o nome do Senhor Jesus. Ele não mudou. Mas olha a resposta de Jesus para esses amigos que disseram que ela estava morta. Marcos 5,36, perdão. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia, aleluia. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, somente creia. Não, mas a palavra que eu recebi foi de morte. Não tenha medo, somente creia. Ah, mas a palavra que me disseram me colocou para baixo, disseram que eu não vou vencer meu vício nunca mais. Meus vícios eu não tenho como vencer, isso não tem cura. Não tenha medo, apenas creia. Ah, mas tu não sabe como é que é dentro da minha casa, o relacionamento com meu marido, o relacionamento com a minha esposa. Tu não sabe como é que é o relacionamento com meus filhos. A minha casa é um inferno, a minha casa ninguém se entende, a minha casa é um problema, o meu serviço é um problema, a minha escola é um problema, a minha faculdade é um problema, minha vida está virada. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Glorifica o nome de Jesus. Não tenha medo, apenas creia. Mas o meu chefe me liberou uma palavra que diz que eu não presto para nada. Não tenha medo, apenas creia. A minha mãe disse que eu sou uma peste, que eu sou um demônio. Não tenha medo, apenas creia. O problema é que a gente pega as palavras para nós, e palavras têm poder. Palavras têm poder de morte, tem palavra de vida, mas aquele que dá vida está aqui nessa noite. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 39 a 40. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço? Isso é Jesus falando. Jesus chega na casa de Jairo. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. O que acontece? Mas todos começaram a rir de Jesus. O diabo ri na tua cara. Demônios riem da tua cara.
Ele não tem medo, ele não tem vergonha na cara. Ele é astuto, audacioso, não dorme. Ele quer o mal, ele odeia nós, porque nós somos coroa da criação. E quando ele não nos derrubar, ele não está satisfeito. Eles riram de Jesus. Jesus fez o quê? O nosso problema é que a gente pede socorro para muita gente, muitas pessoas ao nosso redor. Mas precisa ficar ao teu redor aqueles que importam de verdade. Olha o que o Senhor Jesus diz. Ele diz assim: ele, porém, ordenou. Eu gosto dessa parte, eu fiz questão que esse versículo eu pudesse ler. Ele ordenou. Irmão, o Senhor tem te dado a autoridade dos céus. Ele tem te dado autoridade para te orar por pessoas. Tu vai pisar em escorpiões, eles não farão efeito sobre ti. Tu vai tomar um veneno mortífero e não vai acontecer nada. O Senhor te deu a autoridade dos céus. Então tu tem autoridade para ordenar. O Senhor falou que eu ordeno que saia todos aqui da casa. Fica só o pai, a mãe e os discípulos que vieram comigo. O problema é que é muita gente sabendo de tudo da tua vida. Tua vida é um livro aberto. E tu libera. Mas a leitura da palavra é muito pouco, escuta a palavra só quando vem no culto, ou lá num pequeno grupo, mas a tua vida, o teu devocional, a tua oração, nada acontece. E aí o diabo sapateia, aí o diabo ri, mas em nome de Jesus eu repreendo tudo isso em nome de Jesus. Eu repreendo a chacota do inimigo, eu repreendo o mal que quer te derrubar, eu repreendo pessoas que estão querendo ver o teu fim, porque aquele que tem a vida, aquele que dá vida, está aqui nessa noite, aquele que dá vida, mora dentro de você. Então em nome de Jesus, o Senhor ordenou, e eles saíram, e ele entrou onde se encontrava a criança. Há uma recompensa da oração da fé, há uma recompensa na confissão dos pecados, há uma recompensa em receber essa palavra de Deus. Olha só, Deus é maravilhoso. Há uma recompensa em tudo isso. Há uma recompensa para mim e para você. Qual é a recompensa, pastor? É a garantia da ação do céu a nosso favor. Quando eu recebo a oração da fé, quando eu confesso meus pecados, e quando eu recebo essa palavra, eu tenho o favor dos céus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre o meu serviço, sobre a minha faculdade, sobre a minha escola, em qualquer situação, eu tenho os céus ao meu favor. Glorifico o nome de Jesus. Os céus ao meu favor. Marcos 5, já estou encerrando. Marcos 5, versículo 41 e 42. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou atônitos. Por que deixou eles atônitos? Porque eles querem explicação. Tem gente que precisa de explicação do milagre. Como que pode que ela se levantou? Como que pode se ela estava morta? Isso tem maracutaia. Isso foi combinado. Muitas vezes nós queremos dar receita para o milagre. Eu vou ler a Bíblia, então eu descobri que o Senhor Jesus, tinha alguém que estava cego, ele foi lá, molhou o dedo, passou no barro, cuspiu, passou no barro, passou nos olhos e a pessoa voltou a ver. Está aí uma receita. Vou fazer isso. Não, não é isso. A gente quer explicação, a gente quer uma coisa lógica, mas eu tenho uma notícia para te dizer nessa noite. Não queira explicação, apenas obedeça e aceite o milagre de Deus na tua vida da forma que o Senhor quiser, porque Ele faz da forma que Ele entende, da forma que Ele quiser e do tamanho que Ele quiser. Muitas vezes nós esperamos que para nosso milagre acontecer, uma nuvem apareça aqui, toda iluminada, que apareça, que dê estouros, luzes, anjos saindo da nuvem, e nossa, aí o milagre vai acontecer. Mas o milagre acontece quando tu recebe essa palavra dentro do teu coração, e o Senhor começa a curar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?